Sim. Ótimo, isso é muito importante, todo mundo está bem, saúde. Hoje nós vamos apresentar atividades, né? Tem umas atividades aí que foram propostas para que vocês fizessem, verdade isso? Foi verdade ou não foi? Rosana, Foi? Sim. Sim. Oi, oi. eu tô aqui no meu primo, só que não é o Felipe, não. Na casa de outro primo. Aí eu posso chegar em casa e te mandar a foto que eu fiz, só que tá em outro caderno. Pode, pode. Então, galera, hoje a gente tem aqui. Eu pedi que vocês, antes da gente começar a aula, para o povo ir se ajeitando. Eu pedi que vocês fizessem uma pesquisa sobre escolher o nome dos profetas, né, que aparece lá nas esculturas, né, lá de Aleijadinho. Vocês vão escolher um, vão comentar aqui, eu vou abrir um momento para que vocês falem. Depois, dos 50 fatos que eu disponibilizei um vídeo que fala sobre 50 fatos da vida de Aleijadinho. E eu pedi que vocês escolhessem 10 fatos e anotassem no caderno de vocês. Eu não fiz 10, eu não sabia que era 10. Não Não tem lembrava. problema, não tem problema. Pelo menos um alguém Eu vai ter fiz que 9. falar aqui, tá bom? Eu E não consegui. depois nós vamos corrigir a última atividade, né? A gente vai falar o que já conquistei para a gente finalizar o livro 2. E aí a gente parte para o livro 3. Tá bom? Na próxima aula, antes da gente começar a trabalhar o livro 3, eu vou trabalhar com vocês uma atividade que era do livro 1 e que eu acabei que eu falei assim, eu vou deixar para fazer essa atividade com vocês quando a gente voltar para o presencial. Eu achei que a gente fosse voltar logo, né? E decidi essa semana que eu vou orientar essa atividade online com vocês, a gente vai fazer junto, que é um desenho de perspectiva, tá bom? Mas aí no decorrer da semana, na segunda-feira, quando for meu planejamento, eu já vou informar os materiais que vocês precisarão ter para essa aula, nada demais. E na aula de quinta-feira a gente vai fazer juntos. Combinado? E aí a gente começa com as atividades do livro 3. Bom, falta ainda um minutinho, tá? É o tempo da galera chegando, já pegando o livro, pegando o caderno. Só vou beber um pouquinho de água rapidinho e já tô voltando. Um minutinho é o tempo para a gente começar. Tá bom? Rosana, Oi. eu consegui encontrar 8 fatos sobre o Aleijadinho. Faltava só 2, eu não consegui encontrar na hora do vídeo. Tudo bem. Daqui a pouquinho você vai falar pelo menos um, tá bom? Tá. Só um minutinho aqui que eu vou tomar uma água. Tá com frio, né, Luísa? Bom dia, tia. Aí, na moral, essa top de valor, esses caras inventaram, na moral, velho, nem pra inventar essa bagaça. Eu tava aqui dormindo de boa, aí que acordar pra aula. Zé, Seu microfone tá ligado, cara. Eu sei, mano, eu sei, eu que liguei. Zé. Oi. aquela parada É um de ontem desabafo. da mulher. Ai, ideia louca. Eu paguei o número dela. Apagou, Apagou? Voltei. Vamos então, pessoas do meu coração, começarmos? Vamos lá, gente. Primeira atividade, então, para a gente compartilhar aqui na nossa aula, como sempre, 7º ano, sala lotada. Amo isso. Quem quiser ligar a câmera, né? Ana Luísa já está aqui com a câmera ligada. Vocês sabem que eu fico com saudade, então eu quero ver vocês. Então, vamos lá? Ótimo, Enzo já está ligando a câmera. Fica muito melhor, né, gente? Quando a gente se vê, Depois eu ligo. né? Fica muito melhor. É porque eu tô com preguiça de ir lá no quarto pegar minha blusa e
botar. Tô entendendo. Então vamos lá, gente. Só não pode, né? Foi César que falou que tá com preguiça de ir lá pegar a blusa? Foi quem que Não, falou? fui eu, tia, Murilo. Murilo, já pensou, Murilo, quando voltar para a escola, esquecer que tá sem blusa? E vir sem blusa? De tão acostumado que já tá. Não, professora, quando eu ligo a câmera eu só fico sem blusa. O dia todo eu fico sem blusa dentro de Tá casa. bom. Vamos lá, pessoas, para a gente fazer nossa aula bem legal. Olha só. Lá na página 18 do nosso livro, aliás, da página 17 em diante, né? Página 17 e 18. Nós falamos sobre o Antônio Francisco Lisboa na aula passada. A tia Osana fez uma apresentação em slides que já disponibilizou lá no WhatsApp de vocês, dos pais, relacionado um pouco à vida desse artista conhecido aí como Aleijadinho, em função de uma doença que o afetou e deformou, né, os membros, né, do corpo dele, isso dificultando ele até na execução da obra, né, da arte dele, mas ele não desistiu, né, mesmo depois, lá com 60 anos, ele conseguiu fazer esse trabalho magnífico, que foi lá no Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, onde ele fez a capela, os 12 profetas esculpidos, e ele contou também com a participação, com a ajuda do mestre Ataíde, né, que fez todo o trabalho de pinturas, e a gente viu isso bem na aula passada. E aí ficou como proposta vocês buscarem saber como se chama os 12 profetas. Na verdade, lá no material que eu disponibilizei já tinha. E desses 12 profetas, escolher um que vocês acharam mais interessante, que vocês gostariam de comentar sobre eles. Então, vamos lá. Eu posso Quais falar? são os nomes? Oi, Duda, pode falar. Mas eu só fiz de um, que foi o que eu escolhi. Pera lá, Duda, que eu não estou te ouvindo. Acho que seu microfone está baixo, mas eu vou colocar o meu fone para eu te ouvir. Só um minutinho. Fala aí de novo, Duda. Eu só fiz de um profeta. Ótimo, é um só mesmo, tá certo. Mas antes de você falar sobre o seu profeta, vamos relembrar aqui o nome dos 12. Como se chamavam os 12? Vamos lá, fala para mim. Baruch. Espera lá, que eu vou tirar o fone. Isso. Vamos lá, fala aí para mim. Baruque, Oséias, Oséias, Daniel, Jeremias, Naú, Abidias, Daniel, Jonas, Já nos justificado. amém. quem mais? Jeremias, Joel, Eu fiz do Joel, Abacuque, professora. Jacó. Amós e Isaías. Então vamos lá, ó. Daniel. Isaías, Jeremias, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Naú, Abidias e Abacuque. Então, são os 12 profetas aí esculpidos pelo mestre Aleijadinho. Agora, Duda já tinha se manifestado. E Duda, eu também quero ler o meu. tá. Vou deixar, porque hoje a gente vai mais apresentar mesmo. Duda, qual foi que você escolheu, que você gostou de saber sobre ele? Isaías, Fala para mim, Duda, o que você descobriu do Isaías? um profeta do Antigo Testamento, exerceu o seu ministério no reino Judá, tendo se casado com uma esposa conhecida como a profetisa, que foi mãe de 2 filhos, Sear, Jasub e Mear. Eu não tinha o nome, é muito estranho aqui. O capítulo 6 do livro informa sobre o chamado de Isaías para tornar-se profeta através de uma visão sobre o trono de Deus no templo. Muito bom, ótimo. E aí, o Aleijadinho, né, ele traz esse importante personagem por causa dessa seriedade que ele tinha, né, da honra, né, era um homem, assim, importante mesmo do Antigo Testamento. Show, Duda. Quem escolheu outro que não seja agora Isaías? Eu, Baruch. Ana Luísa, qual que você escolheu, Ana Luísa?
Abdias. Abdias, o que você tem curiosidade sobre Abdias? Eu vou lá. O Abdias é um profeta da Bíblia hebraica, considerado um dos profetas menores. O seu livro, constituído por apenas 21 versículos, é o menor do Antigo Testamento. E trata do tema de falta de solidariedade do povo de Edom para com Israel, considerado como seu povo irmão. O livro se divide em duas partes, a profecia contra Edom e a proclamação do dia de Javé. Abdias é um nome, não, Abadias é um nome teófico que significa servo de Javé ou cultuador de Javé. É cognato ao nome árabe Abdullah, que está a palavra certa aqui. A forma do nome usada na Septuaginta é Abdius, e em latim utiliza-se a forma Abdias. A Bíblia dos Bispos usa a forma Abdi. Além de Abdias, o profeta, pelo menos outras 10 pessoas são citadas na Bíblia com este mesmo nome. Sobre a maioria delas, nada se sabe. Ok, e aí um outro detalhe, que o Abdias, ele representa o mais jovem de todos os profetas que foram aí esculpidos pelo Aleijadinho. Quem mais gostaria de falar de mais um profeta? Eu, Carol. Carol falou logo, Carol. Fala, Carol, qual você escolheu? Eu escolhi Joel. O que que você descobriu sobre Joel? Joel foi um profeta do Antigo Testamento e pouco se sabe sobre sua vida. Mas o que se sabe é o nome de seu pai, Petuel. Suas profecias foram ditas em Jerusalém. Deus, através de Joel, começa convocando o povo a se arrepender. Ele diz aos jovens e velhos para que todos se arrependam de seus pecados. Muito bom. E aí, uma outra característica do Joel, que ele, assim, ele é um dos profetas menores, digamos assim, né? Ele não ocupa aquele cargo importante, tanto, como a Carol falou, né? Pouco se sabe sobre Joel. Só que ele também era um moço jovem, né? Viril, forte, né? Barba, usava bigodes enrolados e que foi aí representado também por Aleijadinho. Quem mais gostaria de falar? Mais um? Felipe. Igor. Fala lá, Igor. Qual que você escolheu? Eu escolhi o Jonas. Jonas. O que você descobriu de Jonas? Eu pesquisei, eu descobri que ele era um profeta lá do norte de Israel, que viveu por volta do século 8 depois de Cristo. E a sua principal história, né, que estava onde eu pesquisei, foi que Deus mandou ele para uma cidade para alertar os moradores que ia ter uma coisa muito ruim acontecendo. Só que ele não foi, aí ele foi para outra cidade de barco. Aí ele foi lá, ele ignorou. Aí Deus ficou bravo, aí houve uma tempestade e tal. Aí ele se jogou no mar porque não tinha solução, era morrer. Aí ele se jogou no mar e foi comido por um peixe gigante. Aí depois de 3 dias dentro da barriga do peixe, ele se arrependeu do que ele fez. Aí quando ele se arrependeu, o peixe cuspiu ele dentro da cidade, onde era para ele ter ido desde o começo. Ok. E aí Jonas também ele é considerado um dos mais populares, né? Dentro dos profetas que são chamados menores dentro da Bíblia, mas ele é um dos mais populares. A gente vê que o Igor traz um pouco dessa história dele. Mais um só para a gente seguir para o próximo. Danilo. professor. Danilo, fala então, Danilo, qual que você escolheu? Eu escolhi o Baruque. Baruque, o que é que você descobriu sobre Baruque? Baruque teria sido um homem erudito e de família nobre, que foi secretário de Jeremias durante o exílio na Babilônia do povo israelita na Babilônia. Ok. E o Baruque, ele era um profeta que ele não integrava lá o Antigo Testamento, né?
mas aí posteriormente, devido, né, à sua importância, ele se destacou muito, ele passou a integrar a ordem lá, né, dos profetas bíblicos. Alguém mais falou eu? Eu, professora, João. Felipe, qual é o Felipe que você gostaria de falar? eu fiz sobre Jeremias. Sobre Jeremias. Jeremias. O que você descobriu sobre Jeremias? Ele é um dos profetas do Antigo Testamento. Nasceu provavelmente em 650 a.C., no atual território de Israel, e morreu no Egito em 570 a.C., sendo pai de Ilaquias. Era camponês e levava de maneira crítica a visão dos camponeses sobre a cidade. Ok, Felipe. Jeremias também, ele foi autor, né, de livros proféticos da Bíblia. Então, ele era um profeta muito importante, né, para nós. Quem mais? Podemos seguir? João. Alguém falou eu? Gustavo Cavati? Então, vamos lá, Gustavo. Qual que você quer falar? Só que mais alguém tinha falado também, tia. Ah, tá. Mas tem alguma curiosidade que foi falada que não consta no que você fez diferente ou tá igualzinho? Não, tia, eu fiz de Daniel. Ah, Ninguém tá. falou ainda. Então fala, Daniel. Daniel, ninguém falou ainda não. Daniel, o profeta Daniel, ladeando a passagem para a entrada do adro em frente a Oséias, ou seja, ele estava em frente a Oséias e estava na frente da entrada estava perto da entrada da construção, que eu esqueci o nome, tia, desculpa. Em frente a Oséias, encontra-se a estátua. Os traços fisionômicos da escultura mostram um jovem imberbe, como Baruque e Abdias. Entretanto, a fisionomia de Daniel difere-se dele pelo recorte especial dos olhos e a boca e o nariz longo, de narinas fortemente sulcadas, revelando em seu conjunto uma expressão altaneira e distante. Ele estava na frente de Oséias e perto da entrada da construção. Ok. E aí, o Daniel, ele foi aí representado pelo Aleijadinho, né? Mostrando mesmo aquela figura de força, de responsabilidade, de herói mesmo, que eram características, né, que ele tinha. Muito bom, galera. Parabéns aí para quem fez a atividade. Bem, seguindo então no nosso livro, a tia Osana deixou como tarefa que vocês fizessem leitura complementar, tá? Porque a gente não vai destrinchar muito, porque eu vejo assim que a leitura está bem tranquila e dá para compreender. Então, quem não fez a leitura, tem a tarefa de fazer essa leitura hoje ainda, que é ler um pouquinho sobre a música barroca, né, que durou aí aproximadamente 150 anos, né? Foi a época que nasceram a ópera e a orquestra, né? Esse período aí do barroco entre 1600 e 1750, e também foi nesse período que surgiram bastante instrumentos que nós utilizamos hoje, surgiram neste período. Vários compositores importantes, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar em Vivaldi, em Sebastian Bach, quem gosta aí de balé, quem gosta de música clássica, né? Alguns desses musicistas, né? Eles têm músicas que se tocam muito em bailes de 15 anos, né? De debutantes. Então, hoje a gente tem essas músicas não valorizadas, tão ricas de composição. O Gustavo já conhece, beleza, Gustavo? Devido a esse período aí desse estilo barroco, porque a gente já sabe que o barroco, apesar dele ter esse termo, né, de grotesco, mas também é uma característica do barroco ser muito rico de detalhes, rico de rico mesmo, né, de ouro, como a gente viu lá nas igrejas, né? A tia já comentou, vocês também trouxeram informações, a gente viu em vídeos, somente aqui de Minas. Então, na música não poderia ser diferente, né?
essas composições ricas, bonitas de apreciar. Alguém já foi de ir num concerto musical de música clássica só tocada por instrumentos musicais? Alguém já teve a oportunidade de ir? Glória a Deus que não, tia. Não? Nunca ninguém foi? Não Eu não. assistiu a uma Nunca não. orquestra só com instrumentos, com músicos tocando instrumentos? Não. Já foi, Gustavo? Eu não, tia. Fui não, Eu tia, também mas já queria fui. ir. Tá? Mas que Existem, né? Aqui do Espírito Santo, se eu não me engano, não sei se foi aqui em Linhares, não, acho que foi lá em São Mateus que teve uma orquestra que tocou no período de Natal, e é uma coisa muito linda, né? É muito bonito de se ver. Ópera, alguém já foi assistir uma ópera? Cara, se eu for numa ópera, eu durmo. Cantar? Eu durmo ou eu infarto. Oi? Tia, se eu for numa ópera, eu durmo ou eu infarto. É tão bonito ver uma história sendo contada só pela música, pela voz de alguém. Nossa, é assim, uma voz tem que ser potente, né? Eu fui numa ópera, num evento que teve lá em São Mateus, no Porto. Se eu não me engano, acho que era o Guarani, contava a história meio relacionada. Então, eles montaram toda uma estrutura assim, pense numa estrutura como se fosse de um grande teatro, ao ar livre. Nossa, foi muito lindo. Só que, de fato, Carol, quem não gosta, não vai dormir mesmo ou vai embora. Porque você precisa ficar com a atenção ligada para entender a história que está sendo contada ali por meio da música, né? Por meio da voz lá das pessoas que estão se apresentando. Então, sugiro vocês darem uma lida que vai falar sobre isso, né? Sobre o surgimento dos instrumentos, sobre esses grandes músicos barrocos, né? O Antônio Vivaldi, Sebastião Bach, vai falar em especial dos locais onde precisam de estrutura para que se ofereça de fato uma ópera, perdão. Vai falar de algumas características, né, que compõem uma ópera. Então, aquela dramaticidade. Então, sempre tem uma história sendo contada por meio do canto. Então, é muito, muito interessante, tá? Aí, depois, na página 24, tem uma atividade que não precisa... Depois, na página 25, vem falando dos espaços famosos onde foram realizados alguns eventos de ópera, né? Em Londres, o Teatro Amazonas, né? Em Manaus, o Teatro Garnier em Paris, né? Também a gente vai encontrar um famosíssimo, né? Que fica lá no meio do mar, do rio, que é em Austrália, o Sydney Opera House. Então, é bem legal. E fala uma acústica boa, porque vai se trabalhar muito a voz da pessoa. Na página 27 também não precisa fazer essa atividade. Aí depois na página 28 vem falando da música aqui no Brasil, né? Principalmente da colônia, desde o início lá quando os colonizadores chegaram aqui até o início do século XX. Então fala um pouco das características da música trazida pelos africanos, depois das modinhas, né, que viraram posteriormente músicas cantadas principalmente no carnaval. Tia, Oi. por acaso, existe alguma música específica do Brasil? Porque, tipo assim, vamos supor, as músicas da Itália são tudo o mesmo ritmo. Aqui no Brasil tem o sertanejo, o pagode, o funk, o trem, tudo. Tudo é Brasil, né? Aqui não tem um. Então, Carol, olha só. Eu penso também que o Brasil ele é rico dessa diversidade, porque a gente tem uma mistura muito grande de povos aqui. Então, o Brasil não é constituído apenas de um ou dois povos. Pela sua imensidão, a gente acaba tendo, assim, grupos que vieram de diversos lugares do mundo e que acabaram criando aqui diversos tipos de culturas diferentes que se misturam e a gente tem esse Brasil riquíssimo. Eu até falava hoje, acho que era na aula do 9º ano, que falava sobre danças brasileiras. Se a gente der um giro pelo que se a gente pensasse pela lógica, a gente falasse, nossa, o Espírito Santo vai ter sempre o mesmo ritmo de música, sempre o mesmo tipo de dança. Não.
Se a gente vai lá para Vila Pavão, a gente tem um estilo. Se a gente vai para Domingos Martins, a gente vê muita influência da cultura alemã, da cultura italiana. Se a gente vai mais para o lado do norte, né, aqui em São Mateus, a gente vê uma influência muito grande da cultura africana. E eu acho que é isso que faz a diferença, entendeu? Vamos supor, quando a gente fala do axé, na Bahia, mas a gente sabe que tem influências também de outros povos que vieram de outros lugares. A Mas capoeira aqui também, né? é nosso, né? Misturou, criou, é nosso agora, né? Não tem em lugar nenhum, digamos assim. Por exemplo, o axé só tem aqui, não é? É nosso, Sim. então fomos nós que criamos. Carnaval, ó, todo mundo vem de fora para curtir o carnaval aqui, porque é alegria, né? Essa mistura mesmo e essa diversidade. Então, cultura é melhor e pior do que a outra. Existem culturas diferentes, né? Culturas que precisam ser valorizadas. E aí, dentro do teatro, a gente tem lá um grande artista que eu acredito que todo mundo já ouviu falar, que é o Shakespeare. Todo mundo já ouviu falar, né? Romeu e Julieta, que é uma das obras assim importantes desse artista. Quem sabe, né, no nosso retorno presencial, junto com a professora de língua portuguesa, a gente pode pensar na execução em algum trecho, né, do Shakespeare, que aí a gente une história com arte, com língua portuguesa. Tem um monte de coisa legal que a gente pode fazer juntos na volta. Bem, pessoal, lá na página 33 foi a tarefa que eu pedi também que vocês fizessem para a gente compartilhar agora, todos juntos. Quem não fez, por favor, tem que fazer essa atividade. Então, vamos lá. O que já conquistei. Observe as pinturas e esculturas barrocas apresentadas no livro e descreva, a partir dessa leitura, as características do período. Foi o que mais a gente falou, Duda, vou deixar. Foi o que mais a gente falou durante o estudo de barroco, foram dessas características. Vamos lá, Duda, o que é que você observou dessas pinturas, dessas esculturas e que você identificou como características do período? Era um período difícil. Eles saíam do Renascimento, onde entravam no Barroco. Os artistas procuravam chamar a atenção de forma grotesca e diferente, sempre focando em temas bíblicos e que tocavam mais o lado emocional do que o lado físico. Sempre focando em cores escuras para a presença de dor e sofrimento. Show, Duda. Bom, quem mais colocou características que complementam as que de Duda trouxe? Tem mais. Será que só Duda fez, gente? Não estou acreditando. Não, também fiz isso aqui, não sei se... Vamos lá, Felipe, fala para mim. Que página, tia? Desculpa, não prestei atenção. Página 32. Vamos lá, Felipe. Eu coloquei mais sobre a obra, e não mais sobre o tipo de coisas que eles pintavam, e não sobre aquele tempo mesmo. Tudo bem, tranquilo, pode falar. Eu coloquei o exagero, que além de... Por isso que vem o barroco, o grotesco, por causa do exagero. Eu coloquei a mesma coisa, a escolha da paleta de cores, sendo cores mais frias, para esse sofrimento, que nem a Duda colocou. E também o jogo de luz, o jogo de luz e sombra, que serve para singularizar, deixar só um objeto se destacando no meio de toda essa parte. Muito bom essa característica, ótimo. Quem mais? Maísa? Professora, eu acabei saindo da aula por causa da internet, aí eu nem sei o que você falou, porque a energia caiu. Da página 32, a gente está corrigindo o número 1. Ah, sim. As características identificadas nas pinturas e esculturas barrocas que o livro apresentou para a gente. Alguém mais quer a resposta? Então, eu vou pedir eu quero a foto dessa atividade hoje, tá? Para quem não fez. Estou vendo que um monte de gente não fez. Então, o alerta ligou. Vamos lá, Gustavo. É isso. Espera lá, Ítalo. Gustavo pediu para falar, depois o Ítalo fala. Vai, Gustavo. Eu te mandei, professora.
Não? Então vai, Ítalo. As ideias. Eu coloquei que eram retratadas imagens religiosas, era pintadas com cores bem fortes e sei lá, que retratavam bastante e retratavam imagens fortes também. Tia, Quem me chamou até que... tia? Murilo. Fala, Danilo. Murilo, tia. Murilo. É para te entregar até que horas? Não vou falar a hora, não. Era agora. Vou pedir para todo mundo abrir a câmera e mostrar o livro da atividade feita. Número 2, vamos para o número 2. Escreva um poema sobre o que essas obras transmitem a você. Alguém conseguiu fazer um poema? Eu consegui. Felipe conseguiu? Oh, que Eu fiz, professora. Espera lá, então. Vamos Vamos ouvir, só um minutinho, Felipe. Vamos ouvir, então, o poema que o Felipe fez relacionado às obras barrocas. Vamos lá, Felipe. Ficou bem pequenininho. O barroco é uma forma de falar, de pintar e de se expressar, e levar aos outros uma outra forma de pensar. Quando vejo, me tocam no fundo do coração, aquelas obras singelas, mas que no fundo têm uma lição. Coisas grotescas a se apresentar, mas uma lindeza sutil a se contemplar. Nossa, que bonito! Arrasou, Felipe! Obrigada. Gente, palmas pro Felipe! Muito bom, Felipe! Gostei, viu? Arrasou. Quem mais fez o poema sobre o barroco? Tia, eu fiz, mas Eu fiz, professora. Tô bem, né, mano? Tá, então, pera lá. Maísa, fala e depois Gustavo. Fala, Maísa. Não, só quero não. Por quê? Ai, meu Deus. Também quero não. Vamos lá, Maísa. Ai, Deus. Tá. Arte barroca exalta a fé, a luz, a cor, as figuras. Artistas mantendo a memória do passado, confeccionadas com as mãos de homens que também retratam anjos. Um período de rica produção que expressam arte, curvas e muita emoção. É muito rápido, não dá pra entender Não, nada. mas ficou bonito. Gostei também, Maísa. Show. Quem mais? Duda, você fez? Tia, eu escrevi um texto. Eu juro por Deus que eu não tinha visto a parte do poema. Não tem problema. Texto. Fala aí para nós, Duda. Tá, eu coloquei, me transmitem uma dor e uma intensidade incrível, sempre representando diferentes visões a cada grupo emocional. Por exemplo, se uma pessoa que nunca passou por nenhum problema emocional olhar para uma arte barroca, ela vai achar que é algo estranho, certo? Mas se uma pessoa que já passou por problemas emocionais, que entende sobre o sentimento que vem lá de dentro, eu acho que ela consegue aprofundar o conhecimento dela na obra. Muito bom. É isso aí mesmo. E aí a gente viu que esse era um dos objetivos, né, da Igreja Católica por meio da arte barroca. Tocar o indivíduo, né? Independente se ele já passou ou não por situação, mas cada um ia ter uma reação baseado naquela característica que é o apelo emocional. Alguém mais fez o poema ou fez um texto? Eu vou ler, tá? Vou ler. Muito bem, Gustavo. Isso aí, vamos ler. Tá bom, Ficou... Eu não sou muito bem fazer poema, tia, mas eu vou cantar. A escultura sem doçura, dizem bruto e é o assunto. Porém, os detalhes o farão amargo. A emoção se alastra, se abifurca no coração. Oh, ficou bom, Gustavo. Ficou Aí, ótimo, professora. tá vendo? Você não querendo ler. E tá sendo legal que trazendo para os poemas as características mesmo, né? Professora. Vocês podem, quem não fez ainda, a partir da resposta do número 1, você tem como fazer o jogo de palavras no número 2, Ô, né? professor, Oi, César. tem que fazer poema? Que história é essa? Tipo poema. César, que vocês aprenderam como fazer um poema lá em língua portuguesa, entendeu? Sobre as pinturas lembrado. barrocas. Aqui na página 32. Beleza, então. Vou fazer um poema maneiro. Então. Número 3. Qual é a relação entre os temas abordados na pintura barroca e o seu cotidiano? Vocês acham que tem alguma relação
em relação àquilo que foi pintado lá, os temas abordados lá no Barroco, com os temas do nosso dia a dia, do cotidiano de vocês? Essa eu não consegui fazer. Não fez, Felipe. Quem mais? Conseguiu? Duda, você fez? Tia, eu também não consegui. Quem mais? Alguém conseguiu? Alguém pensou que relação a gente pode pensar nos temas do Barroco quando trata da religião, quando trata do apelo emocional, quando trata do jogo de luz focando em um objeto, quando trata da arquitetura, né, das igrejas, da religiosidade? Será que a gente tem algum desses temas com o nosso dia a dia? Eu vou falar. Fala, Gustavo. Eram muitas culturas focando principalmente na religião, porque eram tempos difíceis, as pessoas sofriam bastante, então eles queriam retratar essa dor que eles sentem e mostrar para as pessoas em forma de esculturas, focando apenas no que eles queriam, emocionalmente e principalmente a religião também. Uhum. Olha só, quando fala desses temas barroco e o seu cotidiano, se eu fosse pensar por mim, eu também pensaria muito em relação à religiosidade. Por quê? Eu Porque coloquei sobre isso a resposta que eu coloquei aqui. Fala aí, Maísa. Tipo assim, a relação entre temas abordados em meu cotidiano. Eu coloquei que, tipo assim, no meu caso, é mais a menção, tipo, das figuras bíblicas, entendeu? Mais a religião. Isso aí. Eu também pensar, eu e Osana, essa é a minha opinião, né? Pensar muito no lado da religião, por quê? Porque a gente viu que o Barroco, quando a Igreja Católica começou a financiar a arte barroca, foi nesse intuito de tocar as pessoas para que elas voltassem, né? Reforçassem a questões da igreja, da sua fé. E aí a gente vê que eles tocam as pessoas por momentos difíceis, né? De dor, faz aquele apelo emocional. Trazendo para o nosso cotidiano de hoje, a gente vê que aquilo que a gente vivencia de difícil, que não está bom, muitas vezes a gente se pega com quem? Com Deus. Então, eu vejo que essa questão do tema religião, tratada no Barroco, tem muita relação com o dia a dia nosso também hoje, né? A gente acaba se apegando. E aí a gente também tem a questão do apelo emocional, a gente vive num mundo que a gente fica muito influenciado por certas coisas, a gente fica muito impactado com as notícias, redes sociais, e muitas vezes, como a Duda colocou, né, quando ela explicou a pergunta 2, quando a gente vê uma cena de dor, como a gente viu no Barroco, e às vezes a gente vê no dia a dia atual, se a gente às vezes já passou por isso, a gente compreende a dor do outro. Se muitas vezes você não passou por isso, a gente pode ter duas situações: se comover, ou muitas vezes aquilo, criticar, né, trazer algo que não é viável. A gente está vendo aí uns temas polêmicos, né, nas redes sociais, e a gente está vendo reações de várias pessoas. Então, era também uma forma que a igreja fazia naquele momento, por meio das suas obras, levantar esse apelo, né? Tocar as pessoas para que elas se manifestassem, para que elas retomassem, né, a sua fé. Então, vocês vão pensar em que temas são e se tem algum desses temas que vocês conseguem enxergar no momento atual e que você utiliza desse tema. Você vê esse tema no seu dia a dia. No meu caso, eu vejo muito o aspecto religioso ainda, impacta muito na nossa vida. Né? Quando a pessoa ela segue uma religião, muitas vezes, de uma forma muito fechadinha, ela não consegue enxergar muitas vezes o outro lado. Né? Ela fica muito presa àquela visão mostrada para ela. Ou muitas vezes ela consegue ser tocada, né? Mudar muitas vezes sua postura também. E é isso. Pessoas, o tio Léo já me deu aqui um puxãozinho de orelha, né? Um ok, que já está no finalzinho. Na semana que vem a gente vai ter uma aula bem legal, bem prática. Tenho certeza que vocês vão gostar muito de fazer essa atividade prática comigo, perspectiva. Vou dizer o material que precisa durante a semana e a gente vai fazer.
Então, fiquem com Deus. Um beijo, se cuidem. Já já a gente se vê. Beijo, gente. Semana que vem tem atividade prática. Tchau, tchau, Falou, pessoal. falou. Obrigada pela participação. Tchau, prof. Tchau, meus amores.